O plano satânico do jugo desigual. Este é o tema para a reflexão do dia de hoje. Saudações cordiais, amados amigos e amados irmãos em Cristo Jesus. Que a paz do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Escolhi tratar deste tema porque é um tema que nos últimos dias não tem sido levado com a devida seriedade. Quando se fala de jugo desigual, está a se falar de um assunto muito delicado, um assunto que afeta diretamente o processo da pregação do Evangelho de Deus. O jugo desigual não se trata apenas para os cristãos, mas este afeta a todas as outras pessoas que pertencem às outras religiões. Como nós todos sabemos, o ser humano foi criado um ser livre por Deus, com livre arbítrio, um ser de livre consciência, então cada um escolhe a religião que quer seguir. No entanto, o conselho que vou deixar para todos nós é que todos nós precisamos de nos envolver no estudo da palavra de Deus, precisamos de voltar para aquilo que a Bíblia diz e encontrarmos lá a verdade bíblica e decidir seguir exatamente aquilo que a Bíblia nos orienta. Alguém pode fazer uma pergunta: por que exatamente falar de do plano satânico do jugo desigual? Por que não disse simplesmente o jugo desigual? Tinha que ser o plano satânico. Por quê? O ideal de Deus nunca foi que as pessoas se unissem num jugo desigual. Deus sempre desejou que as pessoas se unissem e vivessem num jugo igual. Por que jugo igual? Porque pessoas que professam a mesma fé, pessoas que têm a mesma ideologia, de certa forma, vão tendo facilidade de se compreender e avançar com os seus projetos. Agora, se as pessoas tiverem ideologias diferenciadas, aí os planos não vão correr como deviam correr. Então, de acordo com a Bíblia, trarei aqui alguns exemplos de homens de Deus que se envolveram num jugo desigual e que simplesmente a sua vida foi, de facto, uma desgraça. E no final das contas, deixaram um conselho para todos aqueles que me assistem nesse exato momento, que ainda não estão unidos num matrimônio, não é? A poderem seguir o ideal de Deus. Antes de avançar com este tópico, convido a todos aqueles que são novos no canal para se inscreverem, se por acaso não estiverem inscritos. Se gostarem do conteúdo, vocês podem clicar no botão like para poder criar condições para que o canal seja expandido ou seja sugerido às outras pessoas. Se não gostar do conteúdo, também você pode clicar o dislike. E eu aconselho bastante a vocês para também deixar os vossos comentários em relação àquilo que eu for aqui a apresentar. Se tiverem sugestões de assuntos que gostariam que fossem refletidos aqui no nosso canal, vocês têm a liberdade de colocar nos comentários o tal assunto e nós vamos tomar também a liberdade de estudar o assunto e trazê-lo aqui para os nossos amados irmãos. Pois bem, amados irmãos, na Bíblia nós encontramos alguns exemplos claros de homens que se envolveram num jugo desigual e que a vida foi de facto uma desgraça. Como eu disse anteriormente, nunca foi o plano de Deus que os homens se unissem num jugo desigual, porque Deus sabe perfeitamente que se o homem se unir num jugo desigual, simplesmente a obra da pregação do Evangelho para os cristãos fica congestionada. Mas atenção, é importante compreendermos aqui uma coisa. Quando digo jugo desigual, não se refere apenas aos cristãos, refere-se a todos os outros grupos religiosos. Por outras palavras, Deus deseja que as pessoas se unam num jugo igual e não desigual. Cristãos se unam entre cristãos. Mas, quando falo de cristãos se unirem entre cristãos, não estou a dizer que sejam, por exemplo, um católico, porque é um cristão, não é? Se una com um adventista também porque é um cristão. Não, não é neste contexto. De acordo com a Bíblia, o que determina se as pessoas podem ter sucesso ou não são as ideologias. E o ideal de Deus é que pessoas que professam a mesma fé se unam em casamento porque têm pensamentos similares. Mas atenção, mesmo lá dentro das pessoas, da igreja ou onde as pessoas que professam a mesma fé se encontram, é importante perceber que o inimigo também tem a sua semente lá. Então não é com toda a pessoa que está lá você pode casar. Não. Por isso a Bíblia diz o quê? Os bens vêm dos pais, mas a mulher prudente, a mulher boa, vem do Senhor. Para isso, o que é necessário? Pedir ao Senhor. Ele te pode conceder a mulher que teme a Ele. E eu acredito que esse é o desejo de todo o cristão, é o desejo de toda a pessoa que simplesmente gostaria de ter um futuro risonho. Eu vou trazer aqui alguns exemplos de extrema importância de forma muito rápida, não é, a respeito desta questão. Vou ler aqui primeiro o livro de Gênesis, capítulo 6, no verso 2. A Bíblia diz o seguinte:
E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. O verso 3. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. O verso 4 diz: havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Então o verso 5 diz que o Senhor viu que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos seus pensamentos, ou dos pensamentos de seu coração, era só má continuamente. O verso 7, a Bíblia diz: e disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Verso 8, Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus. Então, de acordo com a Bíblia, nós conseguimos compreender que a questão do jugo desigual não começou num período posterior ao dilúvio, começou mesmo no período antediluviano. Por quê? Veja que quando o Senhor Deus criou o casal Adão e Eva, eles deveriam viver de acordo com os princípios divinos. E de acordo com a Bíblia, conseguimos perceber que este casal simplesmente transgrediu a orientação de Deus, acabou caindo no pecado. E como consequência, eles foram expulsos do jardim, passaram a sofrer por causa do pecado que teriam cometido. E a Bíblia diz que este casal teve 2 filhos. Teve o primeiro, Caim, e depois teve Abel. Esses eram os filhos que estavam sob a sua guarda e tutela. Por outras palavras, eles deveriam imprimir nessas crianças, nesses 2 filhos, aquilo que o Senhor Deus desejava que os filhos tivessem como orientação. Como a Bíblia nos ensina, estes meninos foram educados na doutrina de Deus. Todos tinham os princípios de Deus. E a Bíblia diz que o mais velho, depois de algum tempo, acabou partindo para cima do menino. Parte daquele processo, não é? Dos sacrifícios, Deus já havia orientado para que eles pudessem apresentar os sacrifícios diante de Deus. E só que o que aconteceu? Cada um apresentou a sua oferta. O menino mais novo levou a oferta que o Senhor desejava, não é? Foi apresentar ao Senhor, e o mais velho acabou desejando, ou determinou no seu coração impressionar a Deus, ao levar os frutos do campo para apresentar a Deus. Algumas pessoas podem não compreender perfeitamente porque que o Senhor Deus rejeitou a oferta de Caim, uma vez que Caim também ofereceu alguma oferta ao Senhor. Caim deu uma oferta que o Senhor Deus não requereu, ou não precisava. Porque aquele era o dia de sacrifício, e todos eles sabiam que naquele dia deveriam levar os animais para apresentar no templo. E Caim simplesmente, como mais velho, fez o contrário do que o Senhor Deus havia orientado. Mas o tema não é este. Nós avançamos. Caim mata o seu irmão mais novo. E a Bíblia diz que o Senhor Deus depois foi atrás de Caim e tentou conversar com ele para convencer a ele porque que ele havia feito aquilo, para que ele pudesse compreender que o Senhor Deus era de grande amor e que poderia o perdoar. Mas infelizmente Caim não quis o perdão de Deus, e ele acabou vagueando pelos campos, fazendo aquilo que ele achou melhor. E de acordo com a Bíblia, nós conseguimos compreender que Adão e Eva tiveram um outro filho. Este filho que era semelhante a Adão. A Bíblia diz que este era semelhante a Adão, e este filho chamava-se Sete. Então, o que acontece é que nós encontramos 2 linhas, ou 2 linhagens, 2 grupos. Nós temos os filhos de Caim e temos os filhos de Sete. Esses filhos de Sete são uma continuidade, na verdade são considerados também como filhos de Abel, porque dentro dos filhos de Adão, nós temos o Caim e o Abel. O Abel era o obediente e o Caim não obedecia aos princípios de Deus. Sendo assim, o que aconteceu? Aconteceu que os filhos de Caim são conhecidos, de acordo com a Bíblia, de filhos da desobediência. Os filhos de Abel são aqueles que são conhecidos como os filhos da obediência. E estes, a linhagem foi dada a continuidade a partir de Sete. Então a Bíblia diz que Sete começou a ter filhos e filhas. Estes obedeciam aos princípios de Deus, enquanto os de Caim não obedeciam. A Bíblia diz já que aqui fez-se um plano. O inimigo conseguiu perceber que se deixarmos assim, o evangelho ou a palavra de Deus iria avançar pelo mundo inteiro. Então o que ele deveria fazer? Tinha que boicotar o sistema verdadeiro de adoração, fazendo o seguinte: criando condições para que os filhos de Deus apreciassem as filhas dos homens e que se unissem em casamento para boicotar o sistema verdadeiro de adoração. Quando a Bíblia diz os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas,
e entraram as filhas dos homens, não significa que os anjos são os que entraram as filhas dos homens, porque em algumas vezes as pessoas têm dito que não, os filhos de Deus que aqui se fazem referência são anjos. Não, de acordo com a Bíblia, não são anjos. É claro que o homem que serve a Deus, aquele que obedece a Deus, é conhecido como filho de Deus. Sendo assim, estamos a dizer que os filhos da obediência, os filhos de Sete, são os que são conhecidos como os filhos de Deus. Agora, os filhos da desobediência são os que são conhecidos como os filhos de Caim, não é? Os filhos de Satanás, podemos assim dizer, os filhos dos homens. É assim como a Bíblia apresenta. Então, a Bíblia diz que os filhos dos homens viram que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas. Então começaram a se unir em casamentos. Qual foi a consequência? Como lemos aqui nos versos bíblicos, a consequência é que o pecado começou a aumentar sobre a face da terra, criando assim um campo aberto para a desobediência. E a Bíblia diz que o pecado, quando começou a aumentar, a terra ficou corrompida, já havia muita violência, havia muita marginalidade, muita corrupção sobre a face da terra. E Deus viu que aquilo já não estava a ser favorável, decidiu destruir a raça humana. Mas antes de destruir, o que ele fez? Ele deu uma oportunidade à raça humana. Mesmo a raça que vive na atualidade, Deus decidiu destruir. Mas antes de destruir, o que é que o Senhor Deus tem feito? Tem dado a oportunidade a cada um de nós de ouvir a verdade e cada um escolher seguir ou não a verdade. E de acordo com a Bíblia, Noé foi achado reto diante dos olhos de Deus e ele foi chamado para pregar o Evangelho. Ele começou a pregar a mensagem e a construir a arca que o Senhor Deus já havia orientado. As pessoas deveriam apoiar a Noé e, de acordo com a Bíblia, cada um apresentava as suas desculpas. Claro, houve pessoas naquele tempo que foram e apoiaram Noé, morreram naquela altura enquanto continuavam a construir. Houve aqueles que foram, apoiaram Noé e simplesmente por achar que aquilo estava a demorar, desistiram da obra. Houve aqueles que nem foram apoiar, viviam simplesmente a desdenhar de Noé. Como consequência, quando veio o dilúvio, apenas 8 pessoas foram salvas, Noé e a sua família. Eis aí a importância de instruirmos as nossas famílias no caminho do Senhor. E este é um dos exemplos claros. Quando se unem pessoas com ideologias diferentes, com pensamentos diferentes, com crenças diferentes, acontece este problema aqui. As pessoas não se entendem, vai surgindo ali a violência, porque um quer que se siga aquilo que está a pensar e o outro quer que também a sua ideia seja seguida. Há uma imposição de ideias. Então, quando um não concorda, o outro também não concorda, gera-se violência, gera-se conflito. E, como consequência disso, surge o que chamamos de corrupção. Uma espécie de parecer concordar enquanto quer boicotar o sistema do outro. Então, como filhos de Deus, somos todos aconselhados a evitarmos julgo desigual. Temos outro exemplo, que está no livro de Números, capítulo 25. Permitam-me só ler esses textos para só contextualizarmos e percebermos melhor por que o Senhor Deus proíbe a questão do julgo desigual. As pessoas, os jovens hoje em dia, acham que o julgo desigual é algo normal e tem justificado em face disso. Existem jovens que dizem assim: eu namoro, eu pretendo casar com uma miúda de fora, por quê? Estou a usar isto como um processo de evangelização. A menina virá para cá ou o rapaz virá para cá, vai se converter e nós vamos avançar, seguindo o caminho de Deus. Mas não é assim. Não existe evangelismo sexual. O único evangelismo, o único evangelho que o Senhor Deus deixou é a sua palavra. A palavra da verdade que condena, na verdade, o jugo desigual. Então não existe evangelove. Só existe o evangelho, a pregação da palavra. O evangelho, a boa nova sobre Jesus Cristo. E, no entanto, esta boa nova só pode ser pregada por pessoas que seguem ideologias iguais, não ideologias diferentes. A Bíblia diz aqui no livro de Números 25, verso 1 até o verso 3. Israel deteve-se em Sitim e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Elas convidavam o povo aos sacrifícios dos seus deuses e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. 3 e último, juntando-se, pois, Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Conseguimos compreender aqui que o povo de Israel havia sido dado orientações claras por Deus de que não deveriam se unir às nações vizinhas. Até onde vocês vão, aqui eu vos hei de dar. Quando vocês forem entrar, não devem viver como as nações vizinhas das nações redores vivem. Vocês devem seguir simplesmente aquilo que vos dei como orientação. Mas o povo, antes de entrar na terra prometida, quando estava em Sitim,
começou a se envolver em relacionamentos, começou a se envolver com as mulheres moabitas. Aquilo que o Senhor Deus havia proibido, o povo começou a fazer. E o Senhor Deus abomina basicamente estas práticas. Toda desobediência não agrada a Deus. Qual foi a consequência sobre o povo de Israel? O povo de Israel começou a se envolver no pecado da idolatria e a imoralidade sexual de forma desequilibrada. Eles começaram na verdade, deixar de seguir o princípio deixado por Deus, e eles começaram a se envolver neste relacionamento inapropriado. Este pecado chama-se pecado da fronteira. Antes de Jesus voltar, muitos dos filhos de Deus vão cair neste pecado da fronteira. Vão se envolver com filhas dos homens, vão se envolver com pessoas que simplesmente não professam a mesma fé. E é o que nós temos estado a contemplar nos últimos dias. Jovens cristãos se envolvem com jovens gentios, com o pretexto de que nós estamos a pregar o evangelho para eles para poderem vir a Cristo. Não, o único método que Jesus Cristo deixou é de apresentar a verdade à pessoa. E não é namorar com a pessoa, envolver-se sexualmente com a pessoa. Todo o sexo que se pratica fora do casamento, antes do casamento e em troca do dinheiro, abomina ao Senhor. O sexo pelo dinheiro chama-se prostituição. E o Senhor Deus abomina, condena esta prática. Sexo fora do casamento chama-se adultério. Um homem casado ou uma mulher casada se envolver com um jovem não casado ou com uma outra pessoa casada, isto o Senhor Deus é contra. Sexo antes do casamento chama-se fornicação. Este tipo de prática também o Senhor Deus condena. Então, se por acaso eu estiver a falar para alguém que está envolvido nestas práticas, talvez você não sabia, arrependa-te e deixe estas práticas e siga Jesus. Veja que o povo aqui se envolveu sexualmente com as mulheres moabitas e aquilo causou uma desgraça no seio do povo. Eles começaram a adorar Baal Peor. Foram levados a adorar outros deuses além do seu Deus, aquele que os havia tirado da terra do Egito para a terra prometida. Quando nós desobedecemos a orientação de Deus, estamos a dar ouvidos a outro Deus, a Satanás, porque Satanás quer que as pessoas desobedeçam a Deus. Nós temos outro exemplo. Este é o exemplo de Salomão que está em 1 de Reis, capítulo 11, verso 1 até 4. 1 de Reis, capítulo 11, verso 1 até 4. A Bíblia diz o seguinte: E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e eteias, das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel. Não chegareis a elas, e elas não chegarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguir os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor, e tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Verso 4. Porque sucedeu que, no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Então, de acordo com a Bíblia, nós conseguimos compreender aqui que Salomão se envolveu com muitas mulheres, uma das coisas que também o Senhor Deus abomina. Amados amigos, prestem muito bem atenção para aquilo que eu vou dizer aqui. Nós estamos a viver num mundo em que pessoas tencionam sempre defender o seu pecado, buscam caminhos para se justificarem dos seus vícios. Não. Deus, quando criou Adão, criou apenas um Adão. E depois lhe deu apenas a Eva. Não deu muitas mulheres para Adão. E hoje existem pessoas, até homens que se dizem ministros do evangelho, que justificam os seus pecados de ter, o seu pecado de ter muitas mulheres e de transgredir a orientação de Deus. Dizem que fazem isso porque Salomão um dia teve várias mulheres. Fazem isso porque Davi um dia teve várias mulheres. Fazem isso porque Abraão se envolveu com Agar. Fazem isso porque Jacó tinha várias mulheres. Não. Isso o Senhor Deus permitiu que fosse escrito para que a gente percebesse que estes erros, isso que eles fizeram, Deus, o Senhor Deus abomina. Deus escreveu para que servisse apenas de exemplo, não para você seguir esse exemplo errado. Olha, você tem apenas um único material de construção. Digo, você tem apenas um único sexo, um único pênis. Ou uma única vagina. É a única coisa que você tem. Você não tem. Olha, se Deus quisesse que você tivesse muitas mulheres, eu acho que ao redor da sua cintura ele poderia fazer muitos pênis. Mas ele fez apenas um para te mostrar claramente que você precisa de estar com apenas uma única mulher. Além disso, você é um, você não é dois. A mulher também é a mesma coisa. Perdoem-me por falar desta forma, mas esses são os nomes que essas coisas têm.
É como o pecado. O pecado também deve ser denunciado pelo seu próprio nome. Não estou a dizer que o sexo é pecado. Só que estou a dizer, ao apresentarmos a verdade, nós temos que falar as coisas com os seus próprios ou pelos seus próprios nomes. É basicamente assim como eu compreendo as coisas. Para para facilitar a compreensão aos outros. Então foi assim. Este foi o erro que Salomão cometeu. E veja que aquelas mulheres criaram condições para que Salomão adorasse os deuses dela. Não é? Adorasse os deuses daquelas mulheres. Salomão multiplicou mulheres e cometeu este grande erro. Não siga o exemplo errado de Salomão de ter muitas mulheres. Siga apenas aquilo que o Senhor Deus deixou como orientação. Siga o exemplo de Adão, que teve apenas uma única mulher. Nós temos outro exemplo aqui. Veja que o erro de Salomão, como eu disse, foi a poligamia e alianças políticas, não é, universais, que levaram à idolatria a Salomão, violando a fidelidade a Deus. O outro texto está no livro de Esdras, capítulo 9, verso 1 até 2. Nós também podemos o encontrar no livro de Neemias, capítulo 13, verso 23 até 27. Estes dois grandes líderes, Esdras e Neemias, condenaram essas práticas, porque os filhos de Israel estavam se envolver em casamentos de julgos desiguais. Eles estavam se envolver com as mulheres daquelas nações vizinhas. Aquela prática que, mais uma vez, o Senhor Deus fez o quê? Condenou. Então, esses líderes simplesmente estavam a condenar essas práticas, porque essas práticas ameaçavam a pureza religiosa e traziam também políticas que simplesmente não agradavam a Deus, políticas pagãs para Israel. Então percebam só que quando nós nos unimos num jogo desigual, o que é que vai acontecer? As pessoas acabam fundindo os seus ideais, princípios diferentes acabam entrando em choque, o que cria, no final das contas, uma desunião, um desentendimento e priva automaticamente o evangelho. Já imaginou um casal num jogo desigual, um quer uma coisa e o outro não quer aquela coisa, quer outra coisa. Eles não se entendem. A nenhum lugar eles irão. A nenhum lugar irão. E o evangelho, se esse casal for cristão, o evangelho será congestionado. A nenhum lugar também irá. Nós vamos ler aqui o livro de Coríntios, 2 de Coríntios, capítulo 6, verso 14 a 18. 2 de Coríntios, capítulo 6, verso 14 a 18. A palavra de Deus diz o seguinte: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Verso 16. Em que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo. Eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então a Bíblia é clara em dizer que não há comunhão entre luz e trevas. Estou a dizer o seguinte: basta haver princípios diferentes, não há entendimento. Abraão foi levado a entrar no desafio de sacrificar o seu filho porque ele acabou se envolvendo num jogo desigual. Sabiam disso? Qual foi o jogo desigual? Ele deixou a sua esposa e se meteu com a Agar, que era de outra nação, e não era daquela nação a que a esposa pertencia. Deus o colocou naquele desafio porque ele caiu no primeiro desafio que ele deveria ter vencido. Além disto, nós temos outros casos de homens de Deus que caíram na mesma armadilha. Então, este é o apelo de Deus para mim e para vocês. Eu já estou casado. Agradeço a Deus pela mulher que Ele me deu. Eu convido a todos os jovens que me ouvem neste momento, a todos aqueles que estão envolvidos num jogo desigual, para deixar. Este é o conselho de Deus. Eu sei que esta decisão não é fácil de tomar, porque negócios do coração, ninguém os entende melhor que aquela pessoa que está envolvida nisto. Mas o conselho e o desejo de Deus é que você saia deste erro, saia deste ato que o Senhor Deus desaprova e volte ao redil de Deus. Volto a dizer que mesmo no redil, na igreja de Deus, você precisa de orar para que Deus te conceda uma mulher que agrada a Ele. Uma mulher que serve de facto a Deus. Não uma mulher que desagrada a Deus. Deus disse que temos que orar. Você não pode ir com os seus olhos para poder escolher qualquer uma que você quiser.
Em algumas vezes os jovens caem nesse erro porque entram num jogo de competição para ver quem pega mais ou pega melhor. Entrou uma menina nova na igreja que ainda não tem muitos princípios bíblicos, os tais jovens vão atrás, correr para poder agarrar a miúda, aproveitá-la enquanto não tem princípios. Não vão para aqueles que já aprenderam, porque sabem que aquelas meninas que já aprenderam vão rejeitar, vão negar esses jovens de forma veemente, porque elas sabem que o que os jovens querem fazer é uma coisa errada. Então esses jovens muitas vezes, quando falo de jovens, estou a falar de homens e mulheres também, porque acontece. Então esses jovens se aproveitam das meninas ou rapazes que ainda não têm princípios para o quê? Para poder entrar nelas, para poder as usar, porque elas não entendem. Então, meninas recém-batizadas, que começaram agora a ir à igreja, que ainda não têm princípios, estudem primeiro a palavra de Deus e depois prestem atenção, porque nem tudo que brilha é ouro, nem tudo aquilo que vai aparecer diante de ti como santo é santo, porque muitos jovens, quando querem paquerar uma menina, quando querem ir atrás de uma miúda, comportam-se como o último santo da face da terra. Mas atenção, amados irmãos, nem santo às vezes. Sabe, os jovens quando querem uma menina se comportam exatamente como Satanás. Então precisam de prestar atenção para este quesito. Como filhos e filhas de Deus, aos rapazes que assim se comportam, precisam de mudar. As meninas que são novas, que também assim se comportam, outras não é que se comportam desta forma, precisam de mudar. Porque o ideal de Deus é que todos nós possamos entrar no céu. Você vai preferir perder o céu por causa do pecado da fronteira? Quando falo do pecado da fronteira, inclui-se ali o adultério, porque há homens casados que estão dentro da igreja, até pastores, que se envolvem nisto. Então, filhos de Deus precisam de mudar. Nós não devemos viver como o mundo vive. Nós temos que mostrar o exemplo ao mundo. Imagina o mundo consegue ver que você, como pastor ou como líder de igreja, se envolve no adultério. Você pratica atos que até ele não faz. E ele até rejeita. Ele rejeita esses atos, ele simplesmente reprova esses atos. E você se envolve nisto. Acha que um dia, se você for a dar a convite a esta pessoa, vai aceitar? Vai ser difícil para ele poder aceitar. Mas claro, aos que me estão a ouvir, que talvez um dia pensaram assim, não deixem de aceitar o convite da verdade sobre que a pessoa que você está a convidar é uma pessoa depravada ou perversa. Não, vocês vão para lá por causa de Jesus, não por causa dos homens. Então nós precisamos de mudar. Nós temos que, os nossos atos devem ser coesos. Então não há comunhão entre luz e trevas. Como filhos de Deus, nós precisamos de viver devidamente e de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. Alguém pode dizer, se a menina for boa, uma menina cristã, uma menina que simplesmente faz boas coisas, eu não posso. Não, você não pode. Porque é julgo desigual. Estou a dizer, mesmo que sejam cristãos, não podem casar cristãos de igrejas diferentes. As pessoas devem casar entre si. Curandeiros devem se casar entre curandeiros. Muçulmanos devem se casar entre muçulmanos. Cristãos, adventistas de sétimo dia, devem se casar entre os adventistas de sétimo dia. Os católicos devem se casar entre católicos. Os budistas devem se casar entre budistas. Não pode haver aqui uma mistura. Você já imaginou alguém um cristão que casa com uma curandeira ou com um curandeiro? O que é que vai acontecer? Ele quer invocar os espíritos, os seus ancestrais, como diz entre aspas. Você está a ir orar. Há uma comunhão ali, há um entendimento. As ideias são diferentes. Não é? As ideias são completamente diferentes. Então devem ser pessoas da mesma fé. Eu vou ler outro texto aqui, só para podermos aqui concluir. Nós temos o livro de 1 de Coríntios, capítulo 7, verso 12 até 14. O livro de 1 de Coríntios, capítulo 12 até 14, diz o seguinte. Deixa eu encontrar aqui, capítulo 7, verso 12 até 14. A Bíblia diz o seguinte. Diz o seguinte no verso 12. 1 de Coríntios, capítulo 7, verso 12 até 14. Diz assim. Mas aos outros digo eu, não, Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Por outras palavras, este conselho que o apóstolo Paulo dá a pessoas já casadas. Imagina que são pessoas que estavam casadas lá fora. Então, uma delas conheceu o evangelho, entregou a vida a Jesus Cristo.
Esta pessoa que conheceu a Jesus não tem como deixar a mulher ou o marido porque conheceu a Jesus. Já estão juntos e têm filhos. Não há possibilidade de deixar nem um nem um outro. Por quê? Aquela esposa ou o marido que é descrente poderá conhecer a verdade a partir de você que já é crente. Agora, jovens que não são casados ainda, você está num jugo desigual, é deixar, não tem como. É deixar, este é o ideal de Deus. Neemias e Esdras condenaram esta prática e eu digo em nome de Jesus Cristo, tem que deixar esta prática. Porque você pode perder o seu por causa do envolvimento no jugo desigual. Em suma, nós vemos que os filhos de Deus, lá em Gênesis, a corrupção no mundo, a violência começou a aumentar porque se uniram num jugo desigual. Aquele período antediluviano foi destruído por causa desse erro, de se envolver em jugo desigual. Israel adorou Baal Peor por causa de se envolver num jugo desigual. Eles começaram a praticar a idolatria e começaram a ter relações sexuais imorais com as moabitas. Salomão, ele teve casamento misto e começou a se envolver na idolatria. Além disso, nós temos Israel, quando estava exilado no exílio, se envolveu em casamentos mistos ou casamentos de jugo desigual. Nós temos os cristãos de Coríntios. Eles participavam de ritos pagãos e comunhão com incrédulos, se envolviam em casamentos de jugo desigual. Então, como filhos de Deus, nós precisamos de mudar de postura. Nós precisamos, de facto, de fazer aquilo que a palavra de Deus diz. Há um texto, este poderá ser o último texto que vou ler convosco, está em Deuteronômio capítulo 22, verso 10. 22, 10 diz o seguinte: com o boi e com o jumento não lavrarás juntamente. Não há como. Boi e o jumento não podem lavrar juntos. Eles têm um projeto que é de lavrar e arar a terra. Então o jumento e o boi não podem fazer isso. Por quê? São animais diferentes, têm princípios diferentes. Então, filhos de Deus, filhos e filhas de Deus, somos todos convidados e somos chamados a voltarmos ao princípio. É aquilo que a Bíblia nos orienta. Casamento igual, não casamento de jugo desigual. Não casamento desigual, mas sim casamento igual. Estou a dizer assim, adventista casa com adventista. Católico casa com católico. Muçulmano casa com muçulmano. Curandeiro casa com curandeiro. Cada um deve casar na sua linha. Então, quando nós nos envolvemos em jugo desigual, nós estamos a fugir o ideal de Deus. E lembrem-se, volto a repetir, que este é o plano de Satanás, criar condições com que os filhos de Deus, ou para que os filhos de Deus se unam em jugo desigual. Porque ele sabe que quando nós nos unimos em jugo desigual, a pregação do evangelho fica congestionada. Não há espaço para apresentar a mensagem para as outras pessoas. O que vai acontecer simplesmente é que o evangelho não vai avançar. Então, a Bíblia apresenta exemplos históricos de casamentos de jugo desigual que não tiveram sucesso. Hoje, os jovens podem tentar forçar, achar que vai dar certo. Não, amados irmãos, não, amados jovens, não vai dar certo. Você não pode afiar um lápis com um parafuso. O lápis deve se afiar com um afiador. Você há de perceber que vai sair bem. Então, jugo desigual não se difere de casamento de um lápis e um parafuso. Então, como filhos de Deus, nós precisamos de mudar de postura. Eu posso estar a falar com alguém que está envolvido num jugo desigual e que não sabia disto. Tome a decisão de mudar e seguir o princípio de Cristo. Esta era a mensagem ou a reflexão que eu trazia para vocês. Se tiver algum comentário ali por baixo, vocês podem apresentar. Eu sei que este é um tema muito capcioso e poderá haver muito debate. Então coloquem lá nos comentários acréscimos a respeito deste assunto. Volto a repetir, jugo desigual o Senhor Deus não aprova. Até uma citação profética que eu havia me esquecido, que está no livro Patriarcas e Profetas. Um livro que foi escrito pela escritora Ellen White, que diz o seguinte: mesmo que o jovem consiga trazer uma moça, ou a jovem consiga trazer um moço de uma igreja para a igreja adventista, ou quer dizer, unir-se em jugo desigual, de forma a que force aquela outra pessoa a batizar só porque a pessoa quer estar com ela, mesmo que esta pessoa batize, venha a se converter, venha a ser muito espiritual, esse casamento Deus não vai aprovar. Mesmo que vocês vivam bem,
Deus jamais vai aprovar este casamento, porque vocês se uniram num contexto de julgo desigual. Que o Senhor Deus possa abençoar a cada um de vocês. Até lá.